Olá, pessoal. Vamos então para mais uma etapa da nossa disciplina de Fitotecnia 4. Hoje eu vou falar para vocês, um pouco sobre a propagação e a produção de mudas do cafeeiro. A cultura do cafeeiro é uma cultura do tipo perene, então a necessidade de uma muda de qualidade, uma muda vigorosa, em tamanho adequado para ir a campo, com um sistema radicular bem desenvolvido e livre de fitopatógenos, que tem uma grande sanidade, é muito importante, porque as lavouras hoje do café são muito adensadas, então é necessário que a gente tenha plantas que vão ser bem desenvolvidas a campo, sem doenças, e vigorosas, para que a gente tenha uma boa condução do cultivo. O sistema de propagação do cafeeiro se dá de duas maneiras. A propagação ela pode ser sexuada via sementes ou a multiplicação pode ser por propagação assexuada, via estaquia e via enxertia. Vamos começar a falar um pouquinho dessas formas de propagação agora. No campo de produção de sementes, a gente tem que procurar aí as instituições governamentais, que são os grandes fornecedores de sementes de café. Nós temos aí o Instituto Agronômico de Campinas, Procafé, Ipamig, Iapar, Embrapa e muitos viveristas que possuem variedades registradas, Então, esse é um método muito utilizado para o café arábica, então é importante que tenha essa origem das sementes bem conhecida. A coleta das sementes normalmente é manual. As sementes de café são retiradas do café no estágio de desenvolvimento cereja, E, obviamente, de plantas sadias. Não se deve utilizar sementes verdes, xoxa, semente seca, semente passa, ou de café retirado do chão. E nem muito menos com plantas que não trazem a característica desejável que a gente precisa, que a gente está buscando. Então, procurar não utilizar semente de plantas que as características estão diferentes da variedade que você está desejando implantar na cultura. Então, aqui é uma imagem do ponto, cereja do café, onde se deva retirar as sementes. Se deve fazer a colheita dessas sementes, despolpar. Para facilitar esse processo, se deixa as sementes em água por até 12 horas, para que facilite esse processo de retirada da mucilagem, da polpa. E aí se lava, as sementes e seca à sombra numa porcentagem mais ou menos de 20% de umidade. É preciso ter bastante cuidado, na produção de semente, porque o poder germinativo do café, do coffee arábica é de 6 meses e o poder germinativo do coffee canéfora é de 3 meses. Outro cuidado na produção de semente é quanto à broca do café, Um único inseto num lote de semente condena toda a produção de café depois de plantada. Então, deve ser controlada ainda a infestação nos frutos da primeira florada até 4% de dano econômico. Geralmente se faz o tratamento de sementes, para controle de tombamento, que são as risotoniose, um trava-língua, Mas o que significa isso, na verdade, o tombamento ele ocorre por conta de um complexo de fungos, sobressaindo o Rhizoctonia solane, que é saprofítico, e sobrevive aí em vários restos vegetais. O principal sintoma, quando você traz as sementes contaminadas, é que o colo das mudinhas vai haver um estrangulamento e um apodrecimento da casca. E aí a paralisação e a circulação da seiva faz a mudinha murchar e ela tomba. Então, a semeadura direta tem que tomar alguns cuidados, Coloca-se geralmente 2 sementes por recipiente, no máximo aí a 1 centímetro de profundidade. 1 quilo de sementes de café costuma render 2.000 sacolinhas. É preciso fazer a irrigação dessas sacolinhas com substrato antes da semeadura, E também a época, de se fazer o preparo das plantinhas é de junho a julho, mais ou menos. Pode-se usar tipo um furador,
né, para facilitar, então se enche as sacolinhas, disponibiliza elas nos canteiros e com o auxílio de um furador faz os orifícios onde vão ser depositadas as 2 sementes. Então, antes, as sacolinhas precisam ser irrigadas, né? Se deposita sementes e depois faz uma leve cobertura com substrato para cobrir essas sementes. Aqui é uma imagem da cobertura das sementes com o substrato, com auxílio de um rodo, né, para tampar delicadamente os orifícios onde foram depositadas as sementes. Então, a germinação, ela ocorre, né, até os 60 dias, onde a planta alcança o tamanho de palito de fósforo. Então, ela vai ficando o tamanho esporinha, joelho, até alcançar mais ou menos por volta dos 60 dias, o tamanho de palito de fósforo, né? A partir dos 90 dias, ela vai começar a tomar o formato de orelha de onça, né? E com o início da emissão aí do primeiro par de folhas definitivas, já aos 120 dias. Então, aqui uma imagem, né, dela palito, orelha de onça, com o primeiro par de folha definitivo, né? Então, essas são as fases das mudas no viveiro, né? Aqui já com o segundo par de folha e aqui com o terceiro par de folha. A escolha do viveiro, né, do local do viveiro, também é bem importante. É necessário evitar áreas onde houve o plantio de café, né? O acesso tem que ser bem facilitado, topografia favorável, um local bem ensolarado, né, com bom abastecimento de água, né, isento de plantas daninhas e com pequeno declive para evitar o encharcamento. Viveiros podem ser de vários tipos. A gente tem os viveiros provisórios, que eram aqueles localizados próximos às áreas de plantio, que tem essa visão de reduzir gastos com transporte na logística, né, de levar a muda ao campo e facilitar também a adaptação dessa mudinha já próximo do local do plantio. É projetado com instalações de baixo custo, né, e é normalmente feito quando há necessidade de fazer reposição de plantas. Os viveiros podem ser permanentes ou fixos também, né? Aqui é um exemplo, inclusive com pilares de alvenaria. A cobertura, né, é alta, no mínimo com 1,80 m de altura, né? É destinado para produzir mudas durante muitos anos, em grandes quantidades, né? Utiliza materiais resistentes, como mourão de cimento, cano com cimento, madeiras, né? A instalação que precisa de mão de obra especializada, né? Tem que ter um planejamento bem detalhado, né? Com a meta que se deseja produzir de café ou de comercialização de mudas de café para os produtores, né? Um manejo grande da qualidade dessas mudas para que esse viveiro tenha uma viabilidade econômica. Geralmente se usa tela de sombreamento de 50%. Os viveiros também podem ser com cobertura baixa, né, com 70 a 90 centímetros de altura. Tá? Eles já são mais para produtores individuais, são de baixo custo, mas tem um difícil manejo, tá? Por conta da altura, e tem pouca proteção contra a insolação. E os viveiros sem cobertura, que são aquelas mudas a pleno sol, tem um menor custo ainda, são mudas que vão ter uma melhor aclimatação, né? Tem menor umidade, tem um menor ataque de fungos, né? Consequência disso, quanto menor a umidade nessas mudas aí muito próximas, menor a quantidade de fungos nessa fase de desenvolvimento. Mas a evapotranspiração é maior, então por isso a gente tem que ter um maior cuidado com a irrigação. Muitos viveiristas fazem uma proteção lateral com sombrite, né? Também pode ser feito para evitar ventos fortes, para evitar a incidência de pragas, né? Enfim. Os canteiros dentro dos viveiros, né? Eles podem ter aí, normalmente, 1,20 m de largura, que facilita bastante os tratos culturais, né? E um comprimento no máximo aí de 30 metros. Para a circulação, é interessante deixar aí um espaço de 60 centímetros para fazer a circulação.
Canteiros geralmente são feitos no sentido da declividade para favorecer o escoamento e a drenagem de água, como eu já havia dito. O substrato, né, para encher sacolinhas, né, acabam tendo receitas próprias, mas eu vou deixar uma aqui, né, como sugestão de um substrato padrão com a produção de aproximadamente 1 m³ de terra, né, para preparar e encher as sacolinhas. Pode-se colocar aí, por exemplo, 700 litros de subsolo, né, 300 litros de esterco de curral, 5 kg de super simples, 1 kg de cloreto de potássio e meio quilo de calcário dolomítico. Mistura bem, né, pode ser inclusive com a ajuda de uma betoneira, para ficar bem homogêneo, né, e se coloca para encher as sacolinhas. Geralmente, né, a condução de mudas é feita de duas maneiras. Uma delas é a muda de meio ano, que são semeadas aí de maio a junho para realizar o plantio de novembro a dezembro. São as mais utilizadas por conta do custo, que é menor, por conta do recipiente, que é menor. Então, se for saquinho, dá para utilizar aí saquinhos de 10, 12 centímetros por 20, né, com furos na metade inferior deles. Agora, se for fazer mudas de um ano, ou seja, são semeadas outubro, novembro, para plantio de outubro, novembro do ano seguinte. Aí elas são mais resistentes ao veranico, por conta do melhor enraizamento, né, quantidade de raiz da muda, mas tem um custo maior, porque vai ficar um ano dentro do viveiro, precisando de irrigado, de tratos, né, e cuidados. O recipiente também vai ter que ser maior. Então, se for saquinho, tem que usar aí pelo menos saquinhos de 10, 14 centímetros por 25, 28, com furos também na metade inferior. Pode ser feito também as mudas em tubetes, né? Há vantagens de fazer mudas em tubete, é o menor custo com transporte, porque a gente tem um maior rendimento de plantio, um menor volume de substrato, um sistema radicular bem definido, né? Evita o enovelamento, que ocorre muito nas mudas de sacolinhas, né? Quando é suspenso, a gente evita o contato do solo e a contaminação por nematóide já na fase ainda de muda, né? Então, pode-se utilizar tubetes de 120 ml com 15 centímetros de altura para fazer as mudas de café. As desvantagens das mudas por tubete é o custo, porque é um pouco mais alto, demanda uma irrigação maior, e o plantio para o local definitivo só pode ser realizado quando o solo já tiver com uma certa quantidade de umidade e demanda mão de obra especializada para a fabricação dessas mudas. Então, aqui uma demonstração do tipo de enraizamento, né, com diferentes tipos de tubete, onde foram feitas as mudas de café. Muito interessante. Após a semeadura, né, de 2 sementes por sacola, a gente vai perceber que pode chegar aí até 70% a 90% de germinação. Então, há necessidade de se fazer o desbaste, ou seja, deixar a planta mais vigorosa e retirar a planta em excesso. O desbaste, geralmente, é feito quando as mudas têm o primeiro par de folha definitivo. Desbasta-se uma delas, a mais fraca, a mais doente, aquela plantinha defeituosa, mudinha, né, defeituosa, as muito na lateral do recipiente, da sacolinha, ou com alguma normalidade, né? Então, retira o excesso de muda e deixa apenas uma planta por sacolinha. No quesito controle de plantas invasoras dentro do viveiro, sempre é realizado capinas manuais quando há necessidade. Tem que tomar muito cuidado com o uso de herbicida nos viveiros, né? Por conta da seletividade. Então, o uso de 1 ml por litro de água para controle exclusivo de galinhas é o mais recomendável. De Verdict ou Select, perdão. Bom, a outra forma de propagação, né, essa foi sobre sementes, é por vegetativa, né, propagação assexuada. Vou falar sobre a estaquia primeiramente. A estaquia consiste na retirada de um fragmento de caule, né, com a finalidade de que essa parte da planta regenere e emita raízes. A pergunta que a gente sempre faz quando fala em estaquia é
qual é o tipo de caule que eu posso utilizar para essa propagação. Então, né, aqui tem um exemplo de uma muda de café com 20 meses de idade, né, e a seta indica que ela foi produzida a partir de um ramo plagiotrópico. E qual é a implicância disso, prof? Vocês devem estar perguntando. É que o ideal é que se tire ramos, né, ortotrópicos para fazer a propagação via estaquia. Esse método, né, de estaquia tem sido preferencialmente para o café robusta, porque ele reduz a diferença varietal. Ele também pode ser utilizado no café arábica, mas com ressalvas, porque a percentagem de pegamento das estacas é menor e devido também à necessidade de utilizar estimuladores de raízes, né? E isso aí acaba aumentando o custo. A vantagem de se fazer estaquia é porque também permite uma reprodução fiel das matrizes, porque é um clone, né? Então, a gente tem uma elevada produtividade através da seleção de plantas e favorece também a obtenção de frutos médios e graúdos. Plantas uniformes também quanto à maturação. Permite a redução e eliminação de plantas suscetíveis ou tolerantes a algum tipo de doença e reduz, né, a brotação dos ramos ladrões nas mudas. Sendo assim, a gente vai ter o menor gasto de mão de obra com tratos culturais. Acelera a formação de ramos produtivos. Então, se a gente conseguir, a partir do primeiro, segundo par de folha da muda, né, quando utilizado semente, ao utilizar a estaquia a partir do 8º par, a gente já consegue, né, a formação de ramos produtivos. Então, acelera, né, de certa forma, a produção. Quando a partir do primeiro, segundo par de folhas da muda, né, enquanto na semente a partir só do 8º. Entenderam? Outra vantagem é a formação de plantas mais baixas, né? Uma flexibilidade na formação das mudas, porque pode produzir o ano todo, não somente em uma determinada época, né? Os jardins clonais podem ser irrigados e adubados, né? A gente vai ter um maior volume de raízes finas, então a gente requer mais cuidado na hora do plantio, né? Por apresentar um sistema radicular menos profundo, né, por conta da ausência dessa raiz pivotante principal, tem que tomar muito cuidado com as estiagens, né, e os viveiros comerciais desse tipo de muda são um custo mais elevado, né, porque essas mudas não alcançam também grandes profundidades no solo. Tem um menor tempo de armazenamento, né, uma grande possibilidade de transmitir bactérias ou vírus, principalmente se não souber a proveniência de plantas sadias, né, com sanidade para retirada das mesmas. Então, a seleção dessas matrizes tem que ser feita levando em consideração vários critérios técnicos e não utilizar apenas uma única planta matriz, né? Quando se for realizar a instalação dos viveiros para a formação da estaca, né, tem que prestar bem atenção no ambiente, né? Se o ambiente está úmido, né, para evitar a perca de água dos tecidos, para evitar a queima e a queda das meias folhas, né, que isso faz a redução do enraizamento. A primeira etapa da seleção das matrizes é preciso avaliar o padrão desejável. Então, a primeira etapa, quando se deseja fazer, né, o preparo das estacas, né, é procurar saber qual vai ser a matriz que eu vou retirar as minhas estacas, que tem que ter um padrão, né, desejável e plantas que tenham tido algumas safras para que a gente possa observar a produção, que apresentam aí uniformidade quanto à maturação, o número de matrizes normalmente em torno de 30 plantas. Aqui, né,
uma figura que mostra as hastes ortotrópicas, né, que são envergadas para estimular novos brotos e aí retirada de estaquias, que podem ser colhidas. Então, é feito o envergamento dessas ramas de plantas jovens, né? Então, a segunda etapa é realizado a seleção dos ramos. Então, não utilizar ramos que não sejam ortotrópicos, né? Então, plagiotrópicos não, utilizar apenas os ramos ortotrópicos, né? Pode ser feito, como eu mostrei na imagem anterior, o forçamento da brotação, que é o envergamento dos ramos dessas plantas jovens, né? Ou fazer também a poda em plantas velhas. A terceira etapa é a coleta dos ramos, né, propriamente dito, que devem ser preparados e colocados para enraizar já no mesmo dia. E, se necessário, transportar para longas distâncias, precisa ser umedecido esses ramos, ficarem protegidos do sol, protegidos do vento, ensacados ou dentro de caixas de isopor. Aqui a imagem dos ramos, né, do preparo das estacas, né, de uma rama, de uma haste ortotrópica, né, com 4 nós em fase de preparo, né, com 2 ou 3 limbos foliares prontas aí para serem plantadas, né? E aqui o destaque da planta aqui no final, na letra E, né, já pronta para o plantio. As estacas, né, devem ser colocadas e mantidas em água, porque reduz a oxidação da área cortada, né? E essa oxidação ela acaba diminuindo o pegamento. E também para evitar as folhas danificar as folhas que ficaram nas estacas. A quarta etapa é o tratamento das estacas. Então, as estacas elas precisam ser imersas em fungicidas e ser utilizado também água sanitária como desinfetante para evitar o apodrecimento. Fungicidas à base de cobre, né, como Cuprozeb ou Mancozeb, né, são muito utilizados nessas dosagens que vocês estão vendo aqui, de 200 a 300 gramas a cada 100 litros de água, e quando for usar Mancozeb, até 1,2 kg para 100 litros de água, ok? É necessário, né, por exemplo, usar um precursor, né, de auxina para ter o pegamento das estacas, né? No café robusta é desnecessário, porque de 80 a 95% das estacas vão ter um bom enraizamento. Agora, no café arábica, se for usar essa técnica de propagação, que é via estaquia, né, propagação vegetativa assexuada, sim, é necessário porque sozinho as estacas vão ter um pegamento aí de 15 a 20% de enraizamento. Então precisa sim usar, né, para haver o melhor enraizamento. As estacas, né, então, são colocadas para ser enraizadas nos viveiros, irrigadas normalmente por microaspersão, né, e são introduzidas ou em canteiros de areia ou vermiculita, ou nos tubetes plásticos com bandejas ou bandejas com vermiculita, ou já em sacolas com substrato comum, que é aquela lá da receita terra mais esterco. Elas devem ser fincadas aproximadamente até uns 3 centímetros de profundidade, colocada para enraizar direto dentro das sacolinhas, né, com substrato, é mais prático. O preparo do substrato pode ser feito aí com 20 até 30 dias de antecedência para evitar a mortalidade das estacas. Retira-se, né, outros brotos ou flores que venham a surgir, né, e deixa aí conduzir apenas um broto, ok? Então pode acontecer que no momento do pegamento dessa estaquia haja o florescimento das estacas, então há necessidade de retirar esses brotinhos e essas flores aí que venham surgindo nas estacas. Aqui uma imagem do crescimento das mudas, né, por estaquia. Então elas se desenvolvem muito bem, né? Com 60 dias já tem um broto bem considerável. A irrigação tem que ser feita diariamente para que haja um bom pegamento e enraizamento, né? E 40 a 60 dias após o embeveiramento é feita a adubação. Pode ser realizada aí uma adubação
com ureia, né, para estimular essa crescimento vegetativo, com aproximadamente aí 20 gramas por 10 litros de água para cada 3 metros de canteiro, ok? E repetir isso a partir dessa data quinzenalmente. A enxertia é uma outra forma de propagação vegetativa. O objetivo é lavouras idôneas, né, lavouras sem infestação de nematóide, por exemplo. Esse é um método, né, muito utilizado e um dos principais métodos é a garfagem, né? É ainda realizado na fase do estádio de palito, né? Palito de fósforo, ou até o primeiro par de folhas verdadeiras. Então, utiliza-se geralmente como cavalo a variedade Apoatã, do Instituto Agronômico de Campinas, né? E como cavaleiro, você pode utilizar a variedade comercial de seu interesse. Então, aqui o cavalo, né, Apoatã, do Instituto Agronômico, e aí as mudas de enxerto. As etapas da enxertia, né, são as seguintes: se corta, né, o cavalo, faz uma fenda, né, e coloca a muda enxertada, pode ser preso, se quiser, com um clipe de enxertia. No caso do manejo dessas mudas, né, elas vão ficar aí de 90 a 120 dias, né, e a gente vai ter dois tipos de mudas. Na verdade, vamos ter até 3 tipos de mudas. Nós vamos ter as mudas grandes, né, que são essas com 3 a 4 pares de folhas, que já vão sair do viveiro e vão direto do viveiro que está irrigado, né, para o viveiro de aclimatação. Nós vamos ter as mudas médias com 2 pares de folhas, que vão iniciar a aclimatação pelo menos uns 40 dias mais tarde, e as mudas pequenas de 1 par de folha, que precisam ser reencanteiradas para uma nova seleção aí depois de uns 2 meses. A aclimatação das mudas é muito importante porque diminui as regas, né? E você consegue gradualmente, com a retirada da cobertura do viveiro, acostumando as mudas ao sol. Mas é preciso muito cuidado com as chuvas pesadas, com os herbicidas da lavoura, ao entorno, né, do viveiro. Aqui, o viveiro com as cortinas, né, de sombreamento sendo retiradas para que haja uma aclimatação das mudas ao sol. O que eu tinha para falar sobre propagação de mudas é isso, né? Espero que vocês gostem. Vamos para a nossa próxima etapa, ainda sobre a cultura do café. Qualquer dúvida, né, me perguntem no WhatsApp, me mandem um e-mail, né, e bons estudos, que logo, logo vocês vão estar aptos, né, para a condição de lavouras, né? É isso.